Olá, 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 olá. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Desculpa o atraso. Sei que por enquanto não tem ninguém. De qualquer forma, semana passada, inclusive, não saíram essas lives, mas foram por outros motivos, outras lives em outros canais. Então, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar conversando de novo. Atrasei um pouquinho, porque eu estava fazendo agora há pouco a formação dos colegas de Brasília, uns 120 professores, onde a gente discutiu um pouco sobre a questão da educação infantil, né, e das séries iniciais do Fundamental 1, sobre como proceder nesse contexto de ensino remoto ou ensino híbrido. Tudo bem, Francisco? Prazer te ver a essa hora da noite aí no teu país, nos acompanhando. Se puder colocar de onde está nos vendo, eu agradeço, né? Então, a gente teve que atrasar um pouquinho, porque tinha esse compromisso com os colegas de Brasília, que são colegas que se importam muito com a questão da educação, um grupo de professores altamente comprometido, a equipe de gestão que tem uma visão de futuro. Foi bem legal mesmo de ter conversado. Foi rapidinho, mas a gente fez um brainstorming hoje sobre quais são os principais desafios que se identifica na questão da educação infantil ou séries iniciais e educação, tá bem? Então, essas lives são de 18 minutos, vocês sabem, elas são do conjunto da série Sendo Professor. Obrigado, Gabi. Tudo bem? Clarice, bem-vinda. Gabi é lá de Brasília, é isso, Gabi? Gabi Duarte. É da série Sendo Professor em um Contexto de Ensino Remoto. Na verdade, a gente mudou agora de ensino híbrido, porque é o que a gente vai estar voltando. E já falei há um tempo atrás os motivos pelos quais eu tenho absoluta certeza de que esse é o contexto sobre o qual a educação vai se estabelecer daqui para frente, o ensino híbrido. Então, eu resolvi voltar para um elemento aqui que eu acho legal a gente conversar um pouquinho, e a discussão nossa hoje era no sentido de explorar um pouco as competências digitais docentes. Têm sido muito discutidas, né? A questão das competências digitais docentes. O que é isso? São as competências que os professores têm que desenvolver, de alguma forma, para poderem ser efetivos no contexto de formar pessoas, de criar um contexto de desenvolvimento adequado, de poder envolver essas crianças, esses jovens, em alguns processos que possam ajudá-los a desenvolver competências para o futuro. Então, a ideia é resgatar rapidamente, nesses 18 minutos, o conceito de competências digitais docentes, para que nós possamos, na sequência, avançar com alguns outros elementos que são fundamentais. Quando a gente fala em indústria 4.0, lembro, né, que é um mundo transformado pela inteligência artificial. Tudo bem, Olivo? Bem-vindo. Que é um mundo onde, para muitas atividades, nós vamos ter uma máquina que vai fazer. Daí se fala em educação 4.0, que é uma educação para o mundo onde a gente tem que ter processos educativos que instiguem a criatividade, a resolução de problemas, o senso crítico. Em um mundo absolutamente conectado, com tanta informação de qualidade, informação também que não tem qualidade, mas isso também você pode encontrar em qualquer revisteira, né? Se é que existe revisteira na sua cidade ainda, sabe, se eu pensar que em Passo Fundo tem uma revisteira, até tem, mas aí são mais livrarias, assim, né? Ou na televisão, não importa, né? Sempre nós temos um conjunto, tudo bem, Patrícia? Um conjunto de possibilidades de acesso à informação que nos colocam em contato com informações de qualidade ou de baixa qualidade, ou sem qualidade nenhuma. Mas o que está na jogada aqui é a minha competência em saber separar o joio do trigo, né? Mas dentro dessa lógica também, que é de acesso às tecnologias, isso passa muito por domínio tecnológico. E essas competências digitais, elas falam sobretudo disso, mas domínio tecnológico domínio tecnológico simplesmente não serve. Dominar uma tecnologia para A, B, C ou D, sem uma intencionalidade pedagógica, sem a possibilidade de dar suporte para uma metodologia, perde muito sentido. Então, vocês vão ver que competências digitais docentes tem a ver também com a utilização das tecnologias, sim, mas para um contexto
com uma intenção pedagógica, para que a gente possa envolver, possa engajar, possa desenvolver, possa, de fato, assumir o papel de professores que vão ajudar essas crianças a não somente a achar o seu espaço no mundo, ou esses profissionais, mas também a impactar positivamente. Então, se a gente começar a procurar, já tem bastante coisa na europeia feita, e agora a gente começa, em função da pandemia, e em função do reconhecimento de que talvez não voltemos tão rápido quanto gostaríamos. A gente sempre trabalhou no seguinte lógica, daqui um mês existe a possibilidade, outro mês existe a possibilidade. Só que se a gente olhar, Rose, para fora do país, se a gente olhar para alguns estados que já abriram, a gente vai facilmente, só não vê quem não quer, e aqui eu abro um pouco, eu assumo um pouco a possibilidade de poder falar mais abertamente sobre as questões e como eu vejo a situação, as questões relacionadas à educação, só não vê quem não quer, que de fato nós vamos ficar num contexto de abre, fecha, uns em casa, outros fora. Então, cada vez mais nós, professores, somos chamados a desenvolver competências que vão para além do nosso domínio técnico, conceitual, da nossa área específica, principalmente você, professor, professora de ensino superior. Um outro elemento importante não vai sair da vida da gurizada mais. Cada vez mais eles vão vivenciar processos educacionais, processos educativos que são baseados numa educação híbrida. E isso não necessariamente tem que ser ruim. A questão é como é que você, professor, como é que você, professora, o que você, professor e professora, meu colega, o que nós estamos fazendo para desenvolver essas competências digitais docentes. Mas o que são essas competências digitais docentes? Então, elas passam pelo quê? Elas passam por que são tão importantes? Porque a Base Nacional Comum Curricular tem lá na sua competência número 1, 2 e 5, cultura digital, criação de conteúdo digital, expressão no mundo digital. Então, o digital vem muito forte para a vida escolar da criançada e, obviamente, isso tem desdobramentos no ensino superior. Vai ter desdobramentos no ensino superior. Lembrem que fazem 5 anos, que não entra um só aluno em uma universidade do mundo que tenha nascido, pelo menos aqueles que estão na idade correta de escolarização, que tenha nascido no mundo sem internet. Isso faz toda a diferença. Lembrem que em 2020 os smartphones já estavam por aí. Então, qualquer aluno que entre na faculdade agora, que tenha menos de 20 anos, que é a grande maioria, conhece o mundo conectado, conhece o mundo com tecnologia. Não estou dizendo com isso que eles são experts em tecnologia, que eles conseguem transpor práticas relacionadas à produção e construção do conhecimento por uso das tecnologias. Essa é a nossa responsabilidade, tá bom? Então, tem a Base Nacional. Um outro elemento importante é o Mundo 4.0. O profissional que não souber usar tecnologia, ele está fora, pessoal. O estudante que não souber utilizar a tecnologia para que ele possa se desenvolver mais, ter acesso a bens culturais diferentes, ele está em desvantagem. Adriano, é tanto assim? Pessoal, tá, tudo bem que não é muito bom falar de Enem, né? Mas a única forma de se inscrever no Enem é a partir da internet. Ou seja, convencionou-se a partir disso que todo mundo tem acesso à internet. Então, esse mundo 4.0 é o mundo, sim, da tecnologia. Um outro elemento, falei na semana passada, na nossa live, Digital First. Esta é o modus operandi padrão do mundo após a pandemia, para a grande maioria das pessoas. Ou seja, eu procuro se não tem uma alternativa digital antes. E eu falava semana passada, não sei se falei, mas se não falei, eu vou falar agora, tá bom? Tem um aluno do mestrado, aqui onde eu trabalho, que ele faz basicamente 400 quilômetros para vir e 400 para voltar. Esse cara é um candidato fortíssimo a Digital First. Ou seja, se ele puder abreviar 800 quilômetros da vida dele, que significam 10 horas, 12 horas de viagem, mais do que isso, às vezes, dependendo da estrada, dependendo do meio de locomoção, e vivenciar um processo educativo online, ele vai fazer. E ele tem razão em fazer. Vale para a gente, dentro dessa questão de competências digitais, docentes, nós professores, nós temos que valorizar muito o momento em que estamos junto com as pessoas, seja presencial, seja em um ambiente online.
para que vale a pena estarmos compartilhando as nossas vidas. E se for presencial, pessoal, porque as competências digitais também valem para o presencial, tem que ser muito especial. Tem que ser muito legal. Porque aquilo que a gente sabe que é possível fazer, e olha só, saiu um estudo agora, recentemente, 45% da população dos Estados Unidos já disse, olha, eu não volto mais para o modelo de mercearia, para o modelo de padaria, para o modelo de loja de roupa, para o modelo educacional analógico. Eu vou continuar fazendo digital porque funcionou. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Digital First é um outro elemento fundamental que nos leva a crer e a acreditar e a refletir que precisamos desenvolver competências digitais para atender esse grupo. Uma outra questão tem a ver com cidadania digital, né? Cada vez mais nós temos os nossos direitos, os nossos deveres, a nossa vida passando pelo digital. Portanto, desenvolver competências digitais é fundamental, não somente para o professor, como também para os estudantes. Um outro elemento que tem falado há bastante tempo sobre isso é a relevância. A gente tem que lutar desesperadamente para sermos relevantes, para mantermos a nossa relevância, para que nós possamos ter a certeza, ou pelo menos aumentar muito a possibilidade de que o serviço que a gente presta para a sociedade é importante. A gente está ajudando a formar um cidadão integral, seja no mundo analógico, seja no mundo digital. A gente está construindo um contexto de aprendizagem que esse cara vai levar para o resto da vida, para outros contextos e situações de aprendizagem. Esse é um elemento importante, que vai se dar muitas vezes de forma digital, se não na maioria das vezes, tá certo? E já falamos sobre isso em alguns momentos, dizendo que os problemas são sempre complexos, são sempre novos, e nem sempre eles vão poder voltar para a instituição de ensino que eles fizeram a sua graduação para aprender alguma coisa nova, e muito provavelmente não vão ter 2 anos uma pós-graduação para aprender uma habilidade. Então, eles vão acabar fazendo isso muito em ambientes digitais. O que a BNCC fala sobre a questão das tecnologias, né? A competência número 5 fala sobre compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética para exercer o protagonismo e a autoria. Criar de forma crítica para exercer o protagonismo e a autoria. Então, o nosso conceito de competência digital docente tem que passar necessariamente pela criação, tá certo? Então, vamos ver aqui o que a gente poderia avançar ainda nessa questão da tecnologia. Vejam que é óbvio, pessoal, que competência digital docente tem a ver com tecnologias. E o Juan Inácio Pozo fala, em outras palavras, de uma forma mais direta, essas tecnologias vieram para nos libertar de tudo aquilo que nos fazia escravo, tudo aquilo que nos fazia sentir como fazendo um trabalho repetitivo, algo enfadonho. Aquilo que é passivo, aquilo que demanda uma passividade dos estudantes, não preciso eu fazer. Vamos valorizar os momentos em que a gente está junto. Essas novas tecnologias, segundo o Pozo, multiplicam nossas possibilidades cognitivas. Então, o nosso papel, dentro de um contexto de competências digitais docentes, é pensar o que essas tecnologias que eu domino podem ajudar no processo de me libertar daquilo que é repetitivo, daquilo que é penoso, daquilo que é rotineiro, passar isso para momentos em que nós não estamos juntos, e quando estivermos juntos, nós e os nossos estudantes, a gente possa, de fato, desenvolver processos que valham a pena, tá certo? E isso, no fim das contas, tem a ver, eu sempre trago o Humberto Eco, porque eu adoro esse cara, e o que ele já construiu. Porque, de fato, é isso, a gente tem que botar as pessoas juntas, e que não necessariamente precisa ser no presencial, para muitas questões, para muitas ações, muitas atividades que a gente faz, estar junto no digital funciona, desde que nós e nossos estudantes desenvolvam competências digitais docentes. Então, estar junto, quando estivermos juntos, que a gente aprenda a trabalhar juntos, tá certo? Que a gente aprenda a fazer trocas. Então, o marco comum digital docente lá da Europa, da Espanha, na verdade, fala o seguinte, olha, quais são os elementos que compõem essa competência digital dos professores?
Curadoria de materiais, já vou falar sobre isso, é quando eu posso não produzir, mas eu sei localizar qual material funciona melhor para aquele grupo de aluno e sei encadear em uma trilha de aprendizagem para ele. Um outro elemento é comunicação e colaboração, como é que eu estabeleço processos comunicacionais e colaborativos entre o professor e os estudantes e entre eles. Criação de conteúdo digital, que é uma evolução muito potente e poderosa da curadoria de materiais. Você, professor, precisa ser criador. O digital te dá essa possibilidade, que você possa ser um criador de conteúdos. Segurança e consciência, segurança do quê? Segurança na utilização, segurança dos teus dados, segurança dos dados dos outros, consciência da questão ligada à reciclagem do que tu utiliza, consciência ligado às limitações que o digital nos traz, mas também das possibilidades que ele pode trazer para que nós possamos executar e trabalhar nesse contexto remoto ou híbrido. E, por último, resolução de problemas e atualização. Resolução de problemas tem a ver com o seguinte, é como é que eu posso, a partir dessas tecnologias, desse domínio e de metodologias específicas, colocar esse pessoal a trabalhar. Como é que eu posso fazer com que tudo isso nos ajude a resolver problemas, a interpretar o mundo, a escrever o mundo, a poder perceber o mundo. Isso é fundamental. E a atualização nós não podemos parar de estudar nunca. Eu acho engraçado, sabe o quê? Que às vezes me parece que nós somos a única classe de profissionais que acha que não precisa aprender novas técnicas, não precisa usar outros instrumentos ou não precisa considerar as necessidades das pessoas com as quais a gente trabalha. Todos os profissionais fazem isso. Só nós, a educação, às vezes parece que temos uma dificuldade e nós precisamos aprender novos instrumentos, aprender novas técnicas e métodos e metodologias e considerar essencialmente o mundo que está aí e o que ele exige da gente e dos nossos estudantes. Então agora... E daí eu crio, não sei se eu crio, mas eu procurei no Google e não achei, pessoal. Esse termo, assim, docência 4.0. Tem o mundo 4.0, Revolução Industrial 4.0, Educação 4.0. E eu acabei intitulando um pouco, assim, o que seria essa docência 4.0? O que envolve essa docência? Envolve pensar na infraestrutura. Que infraestrutura você tem para ser docente? Do ponto de vista de hardware, e de software, de equipamento e de programas. Que tipo de domínio tu tem sobre esse hardware e sobre esse software? Que tipo de cuidado você tem com a tua infraestrutura de internet, com a tua infraestrutura do local em que você trabalha, da iluminação, do áudio, do entorno? Isso tudo é fundamental, pessoal, porque a acolhida, ninguém gosta de chegar numa sala de aula toda bagunçada. Eu também não gosto de ver a toalha do professor atrás. Eu também não quero ficar perdendo a minha atenção vendo um caiaque pendurado atrás. Então, eu também gosto de saber que eu estou sendo bem acolhido num espaço específico. Então, cuidados com a questão da infraestrutura que eu tenho, tá bom? Depois, planejamento. Já devemos ter notado que o que a gente faz presencial não funciona no online. Ok? Muito bem. Já devemos também ter notado que no presencial já varia, que a gente precisa planejar as coisas. Já devemos ter notado que o engajamento tende a ser menor quando a gente está longe. Por quê? Porque eu estou vendo vocês aqui, mas se eu olhar para qualquer outro lado, eu vejo outra coisa que não é a minha sala de aula, que é diferente do presencial. Portanto, eu preciso planejar. E quando eu falo sobre essa questão da tecnologia, a gente precisa fazer rápido, a gente tem que ter calma. É importante que a gente possa conjugar calma e urgência. Calma porque tem muita coisa feita. Existem muitas possibilidades, mas urgência porque precisamos começar ontem. Precisamos planejar como vai se dar as interações, como vai se dar todo o processo da acolhida da gurizada, que entregas vão ser feitas, tem que ter início, meio e fim. Isso é muito importante. Uma outra questão é engajamento. E podem ver, pessoal, como a questão da infraestrutura, planejamento e engajamento serve também para atividade presencial. Eu também tenho que preparar a minha aula presencial, preparar o meu contexto físico do presencial. Qual é a infraestrutura que eu tenho? Né? E, qual é o planejamento, o engajamento? Como é que eu engajo meus estudantes? Eu não engajo quem é. Não engajo nem em sala de aula, e nem na sala de aula presencial, e nem na virtual, na digital, quem é espectador, tá bom? Eu só me engajo quando, eu tenho entregas a fazer. Eu me engajo quando eu sou visto,
quando eu sou escutado. Eu me engajo quando eu participo. Então, o meu planejamento precisa levar isso em consideração e tudo isso é possível. Geração de conteúdo, fundamental. O professor, a docência 4.0, implica gerar conteúdo. Eu dominar, basicamente, algumas ferramentas que possibilitem eu gerar conteúdo para os meus estudantes. Contextualizado, desburocratizado, focado naquilo que a gente trabalhou. E mais, né, que eu possa também ver a geração de conteúdo como uma possibilidade de entrega dessa gurizada. Então, geração de conteúdo é fundamental. E, por último, a questão da avaliação. Avaliação. Como é que eu avalio, pessoal, processos que se dão online ou híbrido, de forma híbrida? Como é que eu consigo criar contextos de avaliativos que sejam somativos? Contextos avaliativos que sejam imunes a Ctrl-C e Ctrl-V. Contextos avaliativos que ajudem, de fato, a aferir não somente o conhecimento técnico, mas as habilidades que esse profissional, todo curso, tem lá, qual é o perfil do egresso. E esse perfil de egresso tem muito de habilidade, às vezes tem mais habilidade, pessoal, do que de conhecimento técnico científico. Então, como é que eu avalio isso? Esse é o momento, tá certo? Muito bem. Geração de conteúdo em relação com direitos autorais e curadoria. Vou botar aqui, Tati, que abraço, que saudade tua. A Tatiana Lebedef pergunta. Claro que tem. Tem. Geração de autoria, direitos autorais. Não sei em que medida as instituições de ensino estão cuidando disso. Precisam cuidar disso. Né? Como é que a gente vai trabalhar a questão dos direitos autorais do material que foi criado? Quando isso é trabalhado, obviamente, isso passa, inclusive, pela questão da formação dos professores, porque eu não posso passar o pepino para outro, tá? Eu assinei que o material que eu crio, tenho horas para isso, o material que eu crio é da instituição. Só que nesse material que eu crio tem um monte de fotos e fontes que são proprietárias. Aí eu repasso para a instituição o problema. Eu tenho essas fotos que eu usei todas, na verdade eu usei só uma, mas tenho usado sempre de sites que me garantem que essas fotos são free. Isso passa por formação, isso passa, inclusive, Tati, pela questão da... Quais são as políticas? Gente... A gente pode ser pego desprevenido uma vez. Quando eu jogava bola, eu gosto de falar isso aí, porque para lembrar meus vários tempos, eu era pego desprevenido uma vez só, nunca duas. Não pela mesma pessoa, pelo menos. Porque a hora que tu aprende na dor, tu aprende a ficar mais antenado, tu toma as atitudes em tempo real para resolver isso. Bom, a gente foi pego uma vez desprevenido nas instituições de ensino superior, principalmente. Na verdade, meio todo mundo, tá? Não tem desculpa para ser pego de novo. Tem que ser feito urgente, mas com calma. Mas urgente significa o quê? Qual é o modelo de ensino híbrido da tua instituição? Do ponto de vista jurídico, que tipo de cuidados você teve para que tu possa exigir ou não que os seus alunos abram a câmera? Que tipo de responsabilização a tua instituição vai ter se em algum momento alguém passar em trajes mínimos ali atrás, que não vai acontecer? Que tipo de responsabilização você vai ter sobre os materiais gerados? Que tipo de remuneração? Tem um monte de coisas, pessoal. É burocrático? É, mas é fundamental. Por quê? Porque as instituições acabam vendo também que às vezes vale mais a pena você fazer isso. Você ganha potência, você facilita para o aluno, e um monte de outras coisas, e tem que cuidar da questão jurídica, a questão burocrática, a questão do direito do professor que construiu o material. O professor que construiu o material tem que cuidar, porque o teu material pode estar na internet. Beleza, o link para o Meet ou para o Zoom é lá dentro do ambiente virtual. Beleza, mas o meu aluno, falei duas beleza, porque eu acho uma beleza mesmo. Os nossos alunos podem estar gravando isso. E aí, como é que funciona? Então é importante que a gente pense nisso também. A gente tem que ter um modelo de ensino híbrido urgente, a partir disso, um processo formativo urgente e toda uma readequação acadêmica administrativa que possibilite cuidar de questões como, por exemplo, o que a Tati acabou de colocar agora, sempre com a sua visão perspicaz e de longo prazo. Obrigado, Tati. Quem não está fazendo isso, deveria fazer, porque é possível fazer para, em curto espaço de tempo, no semestre que vem, a gente ter tudo isso muito mais maduro na nossa vida acadêmica do que nós tivemos no início do ano e o que vem pela frente, tá bom? Então, dentro de um contexto de docência 4.0, eu colocaria esses 5 elementos como fundamentais: infraestrutura, planejamento, engajamento, geração de conteúdo,
e avaliação. Fundamentais para que a gente possa, de alguma forma, dar conta e dar uma resposta de qualidade para o contexto que a gente está vivendo no mundo como um todo. Por fim, eu acho que é por fim, porque nós estamos falando 18 minutos, uma frase de efeito. Pá, tecnologia alguma vai substituir qualquer professor. O que substitui o professor é outro professor que usa tecnologia. E quando eu trabalho, qualifiquem ao máximo, usa dentro de processos metodológicos que colocam o aluno no centro do processo, que façam com que o aluno se aproxime, que trabalhe em grupo, que discuta, que produza, que articule diferentes conceitos para compreender ou construir alguma coisa. Portanto, professor, fica tranquilo. Se você está ciente que precisa desenvolver essas competências digitais docentes, lembrando que aqui no planejamento entra muita questão metodológica, você não vai ser, sem dúvida alguma, substituído por uma máquina. Espero que vocês estejam bem, desejo que os seus familiares também estejam, agradeço por terem estado conosco novamente, fiquem ligados porque as próximas lives vão ser sobre infraestrutura, planejamento, engajamento, geração de conteúdo e avaliação. Vida longa e próspera para todos vocês. Obrigado, gente.